Olá, esse é o podcast do CAEC, uma iniciativa do Centro Acadêmico de Engenharia Química com o objetivo de trazer para você, nesse momento de isolamento social, conteúdos, entrevistas e muitas curiosidades. Estamos no 12º episódio e você está aqui mais uma vez nos acompanhando via YouTube, Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou outras plataformas digitais. E se você está no YouTube, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para continuar acompanhando nosso conteúdo e dê seu like no vídeo. Siga também nosso Instagram, @caecuen, para acompanhar todos os nossos projetos. Hoje comigo nesse podcast está o João Pedro, da Diretoria de Assuntos Acadêmicos. Tudo bem, João? Como você está? Oi, tudo bem? E o diretor de projetos, Gabriel Lucas, mais conhecido internamente como Costela. E aí, Costela, tudo bem? Olá, Heloísa, boa tarde, tudo bom, pessoal? E o nosso convidado de hoje é o engenheiro químico Eduardo Calegari, que tem experiência no exterior e atualmente trabalha na Dinamarca. Boa tarde, Eduardo, seja muito bem-vindo e agradecemos desde já por você ter topado participar conosco deste episódio. Boa tarde, Heloísa, muito obrigado, é um prazer. E agora nós iremos iniciar com a pergunta que acho que está sendo base para a maioria dos nossos podcasts com formados em engenharia química, que é por que você escolheu cursar engenharia química? Conta assim, você sempre quis cursar desde pequeno? Foi uma oportunidade que você acabou enxergando depois? Conta pra gente como foi. Se eu disser que eu tinha vontade de cursar desde que eu tinha 2 anos de idade, eu vou estar mentindo. Mas o que aconteceu é o seguinte, eu fiz vestibular em 2001 para engenharia química, e naquele tempo não tinha muitos dessas feiras de emprego que tem atualmente, onde tu pode ir conversar com as pessoas que estão cursando aquela disciplina, aquele curso para tirar dúvidas sobre o que é cada coisa. E também naquele tempo, né, vou me sentir um idoso agora, mas naquele tempo não tinha muito internet, não era uma coisa tão amplamente usada quanto é agora. Para vocês verem como há 20 anos atrás as coisas mudaram muito. Então não tinha muita informação sobre o que era engenharia química. Eu acho que a maioria das pessoas meio que fazia faculdade, fazia vestibular, escolhia seu curso mais no feeling, assim, o que eu acho que é, o que eu acredito que seja. E ninguém fazia ideia do que era engenharia química. Eu resolvi cursar basicamente e unicamente porque o meu pai é engenheiro químico. Então, ele se formou na URGS há alguns anos atrás, e ele me contava o que era, o que ele fazia, e eu acabei falando, bom, acho que parece ser uma coisa interessante para se fazer. Mas, Eduardo, conta um pouco da sua trajetória acadêmica. Você participou de alguma instituição acadêmica, como alguma empresa júnior, ou participou de projeto de pesquisa, ou fez os dois? E, como isso afetou o seu mercado de trabalho, seu carreira no mercado de trabalho, se você fez isso? Eu fiz a mesma coisa que vocês estão fazendo agora. Eu participei, a gente não chamava de centro acadêmico, a gente chamava de diretório acadêmico na minha universidade. Mas é basicamente a mesma coisa. Então, eu participei por 3 anos, 2 deles eu fui presidente desse diretório acadêmico de engenharia, dos alunos de engenharia química, e basicamente eu elaborava palestras, fazia essas atividades, facilitava essas atividades extracurriculares. Eu acho isso um trabalho extremamente importante, eu aplaudo isso que vocês estão fazendo agora, eu acho isso demais, porque é um papel do centro acadêmico de realmente transformar a vida do estudante não numa coisa preto e branco, assim, do tipo, vou lá estudar e volto para casa. Tentar fazer com que a tua vida, como engenheiro, como estudante, tenha um lado social muito mais forte, né? Para te conseguir ter muito mais informações, até o que fazer depois de formado, que muita gente não sabe, o que fazer, quais são os lados que tu pode seguir. Então, eu acho isso extremamente importante, isso que vocês estão fazendo. Agora, participar desses centros acadêmicos é uma coisa um pouco mais voltada com a tua personalidade, o que tu gosta de fazer, como tu é, mas talvez eu vá jogar um balde de água fria em vocês, não é algo que me abriu grandes portas no futuro. Não é uma coisa que eu boto no meu currículo e que eu fale assim, não é uma coisa que vai me contar pontos para entrar em algum mercado de trabalho. É uma coisa que a gente faz porque a gente sente orgulho a vontade de fazer isso, e é uma certa posição de liderança também que é interessante
seguir. Eu participei de bolsas de iniciação científica porque quando eu estava cursando engenharia química, eu estava bastante focado na parte de dar aulas. Eu gostaria de ser professor. Então eu cursei engenharia química pensando em me aprofundar nessa parte de pesquisa, desenvolvimento, apresentar projetos em congressos, desenvolver papers, publicações. Eu estava mais focado nessa parte. Bom, todo tipo de conhecimento que tu aprende não é descartado. Então, não é uma coisa, isso que eu aprendi na minha iniciação científica não é uma coisa que eu estou usando agora. Mas eu acredito que tudo que tu aprendeu no passado, até porque eu não fazia ideia do que eu estaria fazendo, o que eu estou fazendo naquela época. Mas eu acredito que todo o conhecimento que tu adquire é válido para alguma coisa. Eduardo, você falou que durante a graduação você pensou em ser professor. Você Uhum. pensou em realizar algum mestrado ou doutorado para seguir na área acadêmica? Com certeza. Depois que eu me formei, eu tentei fazer mestrado. Tentei não, eu fiz mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. Por 2 anos eu fiquei lá fazendo mestrado, até que eu sofri uma desilusão gigantesca com esse meio acadêmico que nós temos. É uma área que eu percebi que não era para mim quando eu estava fazendo mestrado e eu resolvi seguir para uma outra área, né? Então, o que mostra que nunca é tarde para a gente mudar o nosso plano, né? Eu me lembro muito bem, foram diversos fatores que aconteceram durante o meu mestrado que me fizeram desacreditar que eu fazia parte, né, que eu deveria seguir por esse caminho, mas um dos maiores motivos foi que eu percebi que eu sempre gostei, eu gostaria muito de dar aula, assim, ser professor para mim é algo que eu teria muita vontade de ser. Só que para dar aula no Brasil, tu tem que ter doutorado para ser professor, ou no mínimo mestrado. E quando eu estava indo para essa área, tu começa a perceber que um professor, para ele dar aula, as universidades elas querem professores com doutorados ou mestrados, porque isso conta pontos para elas. E elas podem estufar o peito e falar que tem X números de doutores como professores. Mas a gente percebe, às vezes, que nem sempre esse lado é o melhor, porque disciplinas assim mais teóricas, como vocês devem já ter percebido, como cálculo ou como fenômenos de transporte, são disciplinas mais teóricas, são coisas que não tem problema em tu ter um doutor explicando para ti, é uma coisa teórica que o doutor sabe muito bem como explicar aquilo. Agora, uma disciplina mais prática, como operações unitárias, te ensinar a calcular um trocador de calor, ou uma bomba, ou uma coluna de destilação. Esse lado, eu acho que as universidades brasileiras pecam um pouco nessa área, contratando uma pessoa teórica para ensinar, uma pessoa que muitas vezes nunca viu esse equipamento na vida instalado numa unidade, assim, em funcionamento, nunca operou um equipamento desses. Então, eu acho que nessa área seria melhor tu ter uma pessoa que não tem doutorado, mas que foi mais focada na área industrial para explicar. Mas isso é só um parênteses. Então, eu me decepcionei um pouco com essa área, porque se tu quer ser um pesquisador, se tu quer ser tu deveria ter a cabeça preparada para tem que ter a cabeça preparada para trazer uma coisa nova para o mundo, uma coisa revolucionária, sabe? Tu tem que trazer alguma coisa que faça o bem para o mundo. Agora, a maioria das preocupações dessas pessoas eram publicar artigos, porque publicando artigos tu consegue ter maior sucesso nessa área, em aspas. É legal, Eduardo, ouvir a sua opinião, porque é bem diferente de outras opiniões que a gente já ouviu, e aí você pode passar a sua visão de o que aconteceu com você, né? Então, a gente sabe que você se formou na Universidade de Caxias do Sul, aí como você comentou agora, você foi para a UFSC, né? E você também trabalhou na empresa gaúcha BPI Engenharia, e recentemente você foi trabalhar fora do país. Seu primeiro trabalho no exterior foi na empresa americana CBNI, na República Tcheca. Eu queria que você contasse pra gente como foi a sua trajetória até conseguir esse trabalho lá. Muito bem. Então, depois que eu tive me desapaixonei pelo mestrado na UFSC, eu conversei com o meu orientador, eu falei que não estava mais interessado e eu até consegui tinha uma amiga minha trabalhando nessa empresa de projetos de engenharia chamada BPI e ela me ofereceu um emprego para trabalhar lá. Então eu conversei com o meu orientador e meu orientador me sugeriu, claro,
se tu percebeu que sendo acadêmico não é a tua área, tu pode mudar de área. E eu mudei. Eu comecei a trabalhar com projetos na BPI, que é uma coisa que eu me orgulho muito de ter feito, porque é 100% o que a gente aprende na universidade. 100%. Não tinha tudo que se vê, fenômenos de transporte, operações unitárias, termodinâmica, tudo que a gente aprende na universidade eu estava usando. E isso foi uma coisa que eu achei um privilégio muito grande de estar trabalhando nessa área. Vocês devem ter, eu acredito que vocês devem ter mais no final do curso uma disciplina de projetos. Sim, a gente tem essa matéria no último ano da faculdade, inclusive muitos alunos já pegam essa matéria e já emendam com o TCC para tentar fazer alguma outra coisa. É bem tipo dinâmico essa parte, eu acho bem legal isso. É fantástico, eu acho, essa disciplina, e é exatamente isso que eu fazia nessa empresa. Tem certos projetos, eles começam com uma ideia, e aí tu desenvolve essa ideia. Isso é o que a gente chama de projeto básico, né? Muitas empresas, vocês vão ver esse conceito se chama projeto básico, e depois que essa ideia está formulada, isso vai para uma outra escritório um pouco mais especializado, onde eles fazem uma coisa que a gente chama de engenharia de detalhamento, onde tu conversa com o pessoal da parte mais metalúrgica, engenheiros mecânicos, engenheiros elétricos, engenheiros de instrumentação, onde eles vão fazer mais a parte física, montar a tubulação, botar a tubulação, a parte civil vai fazer as bases dos equipamentos. Então, essa parte mais de construção mais robusta mesmo. Eu estou explicando isso para vocês porque eu acho que vai ficar mais fácil para me explicar as coisas que eu faço mais para frente. A empresa CBNI, tudo começou em 2014. 2014, não sei se vocês lembram, mas foi quando começou os escândalos do Petrolão. Daí começou uma confusão nessa parte, quando o mundo falou de crise do petróleo brasileiro, babá. E, infelizmente, a minha área foi a primeira que foi afetada. Como eu sou engenheiro, eu trabalhava com projetos, eu trabalhava diretamente no polo petroquímico de Triunfo, no Rio Grande do Sul, por uma empresa chamada Braskem, do grupo Odebrecht. Vocês já devem pensar nos nomes, Braskem, Odebrecht. Já diz tudo, né? Já diz tudo. Então, minha empresa prestava serviço para esse pessoal. E nessa época, a primeira coisa que foi cortada de verba foram essas empresas terceirizadas que prestavam serviço. Então, essas empresas pequenas, tipo a que eu trabalhava, ficou completamente sem trabalho por muito tempo. Tanto é que o meu chefe falou pra gente: poxa, pessoal, eu gostaria muito de dar trabalho para vocês, mas eu não tenho trabalho. Eu não tenho o que fazer. Se vocês conseguirem, eu gostaria que vocês ficassem em casa e quando eu conseguir alguma coisa, eu vou passar para vocês, eu ligo para vocês, mas agora eu não tenho o que fazer. E a gente entende isso, é uma empresa pequena, então tu sabe muito bem, tu conversando diretamente com o dono da empresa, ele tá te passando a real, tu consegue ler na expressão facial dele que não tá boa a situação. E eu acabei indo para casa e ficando alguns meses em casa eu fiquei, mas sem trabalho. E isso é uma coisa que daí tu tem que fazer uma escolha, né? Eu olhei assim e eu falava, bom, ou eu vou para fora do Brasil, ou eu continuo no Brasil, ou eu mudo completamente de área, eu vou limpar a mesa, eu não sei, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque eu já tinha um certo estilo de vida estabelecido, e daí nesse momento que tu não está mais trabalhando, tu tem que apertar o cinto. Então, tu começa a pensar em algumas coisas. Aí eu comecei a fazer o quê? Foi na época que eu resolvi explorar o LinkedIn. Procurar empresas. Eu procurava tudo que tinha o nome de engenheiro químico no mundo inteiro, e eu mandava currículo para lá, independente do que fosse. Então, eu estava simplesmente atirando para tudo que é lado. Dando tiro no escuro. Dando tiro no escuro, para tudo que é lado. Então, eu procurava todas as empresas que eu achava, em países que eu achava que eram muito bons, e no LinkedIn eu meio que tentava conhecer, porque o LinkedIn é tipo um Facebook de empresas, então tu não conhece as empresas que tem em tal país,
Mas no LinkedIn tu começa a explorar e tu começa a entender que empresas que tem em cada lugar. Então tu começa a entrar nos sites de empresa, tu começa a pesquisar sobre elas e tu começa a entender mais o que tem em cada lugar. E um belo dia, eu recebi uma ligação no meu celular, uma ligação no número internacional, e um código esquisito, começou a falar comigo um inglês extremamente estranho, assim, um inglês com sotaque muito forte, eu não estava entendendo absolutamente nada do que o cara estava falando. Eu entendi que era uma oferta de emprego, que o cara estava me oferecendo alguma coisa, isso eu entendi, mas o resto eu não entendi. E o meu inglês era bom, meu inglês ele já era bom naquele nível, naquele tempo. Então, eu não estava entendendo quase nada, a ligação estava bem ruim, eu não conseguia, eu tava aceitando tudo que ele falava, porque eu não entendia nada do que ele estava falando. Então, eu tive a brilhante ideia no final, que não é tão brilhante assim, mas na hora pareceu brilhante, de no final da conversa com ele, eu falei, olha, tem como tu me mandar um e-mail resumindo tudo que a gente conversou agora, só para ver não ficou, se a gente está se entendendo bem, sabe? E o cara falou, claro, te mando e-mail, a gente agenda. Era um cara do RH da empresa, ele não era o meu chefe ou nada assim, ele era do RH. E ele queria realmente marcar uma entrevista com o dono com o que seria o meu chefe, né? Para uma entrevista mais focada, ele me explicando o que eu teria que realmente fazer. Então, depois disso, ele mandou e-mail e eu comecei a entender. Porque até então eu não sabia nem que empresa que era, sabe? Porque eu mandei tanto currículo para tanto lugar que eu não fazia ideia de qual empresa ele estava me ligando. Aí depois o cara mandou e-mail, obviamente, tu lê a assinatura dele, tu começa a pesquisar a empresa, tu fala, tá, essa empresa, nesse lugar, essa opção era boa. Então eles acabaram me oferecendo uma posição de 6 meses lá. Era um trabalho, simplesmente um contrato de 6 meses, onde eles iam pagar minha passagem para lá, passagem 6 meses de hospedagem, com um salário relativamente bom, e depois a passagem de volta para o Brasil. Para alguém que não tem nada, até para alguém que tem alguma coisa, é uma oferta excelente, sabe? Eu conheci a República Tcheca de graça e vou trabalhar e vou ganhar uma graninha, tá? Então... É aquele famoso para quem não tem nada, metade é o dobro, né? Então... certo, olha, eu tava dando risada. E então, é óbvio que a República Tcheca não foi um país assim que eu pensei, vou mandar currículo doidado para a República Tcheca porque o meu sonho é morar lá. Não, sabe? Não, isso foi algo assim que surgiu e eu aproveitei. Aí quando eu cheguei lá, eu conversei até com esse que seria o meu chefe, e ele me explicou o trabalho, que eu ia trabalhar com um software de desenho, na verdade, para fazer uma coisa que nós chamamos de PNIDs, que é Piping and Instrumentation Diagrams, que são diagramas de processo e instrumentação, de tubulação e instrumentação. Daí eu pensei, mas isso é um trabalho para desenhista, não para engenheiro. E ele falou para mim, não, é um trabalho de engenheiro. E eu falei, não, é um trabalho de desenhista, isso não é engenheiro, isso é uma pessoa que faz desenhos. Ele insistiu tanto nisso que eu falei, tá, dane-se, vou lá, sabe? E eu acabei indo e realmente meu trabalho era desenhista, não era engenheiro. Bom, mas daí já é... Aí, quando cheguei lá, já é outra história. Entendi. Mas, Eduardo, como a gente falou, você trabalhou algum tempo na República Tcheca, e eu queria saber quais foram as principais dificuldades quando você começou a trabalhar lá. Tipo, a gente sabe que você falava inglês, como você falou, você já tinha um inglês bem fluente na época. E esse inglês foi o suficiente para você viver lá, ou, tipo, você teve que aprender um pouco da língua nativa? E, tipo, além do idioma, teve que se adaptar à cultura também, que a gente sabe, Brasil e República Tcheca é totalmente diferente, não é igual. Então, inglês. Eu já tinha inglês fluente, porque os meus pais, eles desde pequeno, eles me queriam que eu aprendesse inglês. Então, eu já tinha um inglês bom, que eu julgava, assim, relativamente bom. E era bom, era bom. Agora piorou. Ele era bom. E quando eu cheguei lá, é uma lenda dizer que os países europeus falam inglês, porque não é verdade. Na Europa, cada país tem sua própria língua e quase nenhum deles fala inglês. Tá? Os que falam inglês, por exemplo, Alemanha não se fala inglês, França não se fala inglês,
que se fala inglês lá é nas capitais. Nas capitais falam inglês, mas o resto do país não fala. E quando eu fui para a República Tcheca, Praga se fala inglês, que é a capital da República Tcheca. Eu fui para o Centro Tecnológico da República Tcheca, que é uma cidade pequena, chamada Brno. E lá não se falava inglês. As pessoas falavam um pouco de inglês, sim, mas não muito. Então, quando tu chega num país desses, tu percebe que língua, efetivamente, a língua é uma barreira gigante, gigante. Então, tu vai lá, fala inglês, até porque tu chega num supermercado, por exemplo, fica na fila do supermercado para fazer uma compra, para fazer alguma coisa, e aí uma pessoa atrás de ti faz uma piada, até, sabe, essa coisa, que tipo, acontece alguma coisa engraçada, o cara fala, faz um comentário, as pessoas riem, e tu percebe que a pessoa está puxando papo. Só que tu não entende o que a pessoa está dizendo. Daí tu acaba dando uma risada, assim, e não flui mais nada. Ou às vezes tu fala inglês e a pessoa não responde. Então, é uma coisa, assim, que é uma barreira que te isola bastante das pessoas. Qual foi uma dificuldade grande que eu tive quando eu cheguei lá? A empresa, quando eu entrei lá, ela estava contratando muita gente de fora, esses contratos de 6 meses que eu falei. Então eu estava trabalhando com romeno, com polonês, com inglês. E, obviamente, nesse ambiente mais internacional, tu fala inglês, todo mundo falando inglês, uns com os outros. Mas com o passar do tempo, esses meus colegas, eles começaram a terminar os contratos de 6 meses e ir embora. E o meu contrato foi o único que foi prorrogado. Acho que porque o pessoal gostava do meu trabalho, gostava de como eu pensava, e eles resolveram continuar o meu trabalho, continuar o meu contrato. Então, chegou um ponto que eu fui a única pessoa numa empresa de 400 funcionários, eu era o único que não falava tcheco. E isso aí foi uma dificuldade gigante, porque eu conversava com a minha equipe de engenharia e eles falavam inglês fluentemente. Mas aí eu tinha que conversar com o pessoal de tubulação ou com outro funcionário dentro da empresa, ele não falava inglês. Eu tinha que levar um tradutor junto comigo para falar com ele, dizer o que eu queria que ele fizesse. Isso foi uma dificuldade gigante, que foi uma coisa que eu percebi que eu não ia para frente. Daí foi uma dificuldade assim que eu tive que eu achava que eu não ia, que eu só ia conseguir, como diz, superar essa dificuldade se eu falasse fluentemente a língua. Eduardo, hoje em dia sabemos que você trabalha na empresa dinamarquesa Haldor Topsoe. Como foi para você conseguir trabalhar lá? Sua experiência anterior na CBNI influenciou no processo? Você enfrentou as mesmas dificuldades que na República Tcheca ou conseguiu se adaptar na Dinamarca mais facilmente? Como a CBNI era uma empresa, como eu disse antes, de detalhamento, é uma coisa um pouco mais de construção, mais robusta, então é a parte de engenharia mais robusta. Quando o meu chefe, ele me falou assim, por favor, tu pode calcular essas válvulas de controle para mim, eu gostaria que tu calculasse todas essas válvulas de controle que nós temos nesse projeto. Quantas válvulas de controle nós temos? 150. Então eu tenho que calcular 150 válvulas de controle nesse projeto. Eu falei, ok. Uma coisa que eu nunca tinha feito, mas é um... E o que eu pensei? Eu falei, é um trabalho bem manual, assim. Parte de detalhamento é um trabalho bem manual. Então, sem muita é um Excel puro, assim, sem muita criatividade de desenvolvimento. Então, o meu chefe olhou e falou, tu vai demorar mais ou menos 2 semanas para fazer isso. Eu falei, ok, vou demorar 2 semanas. Daí eu comecei a fazer a primeira, fiz a segunda, fiz a terceira, achei um saco fazer aquilo. Comecei a encher o saco, eu falei, pô, tem mais 147 para fazer. Aí eu comecei a pensar, como é que eu posso fazer isso de um jeito melhor? Aí eu sempre gostei muito de Excel e de programar em Excel, em Visual Basic, então eu comecei a pensar, como é que eu posso automatizar esse processo aqui? Então eu comecei a programar, fiz um template, comecei a ver como é que eu posso pegar automaticamente dados da nuvem, dados de processo da nuvem, e calcular as coisas automaticamente, sem eu ter que me incomodar. Então, fiquei um dia trabalhando naquilo, 2 dias, meu chefe veio me perguntar, quantas tu fez? Eu falei, fiz 3 até agora. Mas 3?
mas tu tá 2 dias inteiros trabalhando nisso, só fez 3? Daí eu falei, sim, aguenta aí, eu vou te entregar as válvulas, não se preocupa. Daí passou mais um dia, ele veio me perguntar, e aí? Ah, continuou com 3. Como assim? O que tu tá fazendo? Não, espera aí que vai dar certo. Aí no 4º dia, ele veio me perguntar quantas tu fez. Eu falei para ele 150. Como tu fez 150 em um dia? Eu falei, olha, eu fiz um programa que faz automaticamente tudo que eu preciso fazer. Quando eu apertei o botão, depois de 20 minutos que o Excel ficou aqui pensando, ele criou todas as abas no Excel e calculou todas as válvulas de controle. E eu comecei a checar algumas de forma aleatória e estava tudo certo. Eu não chequei todas, mas eu chequei algumas. Se algumas estão certas, todas estão certas. E o cara falou assim para mim, pá, mas que brilhante isso que tu fez. Eu falei, olha, naquele momento eu pensei, que trabalho de bosta que eu estou fazendo, que um software de computador pode me substituir, sabe? Então, eu não quero ser esse tipo de engenheiro que está fazendo um trabalho assim, que está pegando um troço e botando no lugar que ele foi ensinado a fazer. Eu não quero ser isso, eu quero ser um engenheiro que pensa, que raciocina, que está por detrás de toda a parte brilhante da engenharia mesmo. E foi aí que eu comecei a pensar que empresas que eu poderia trabalhar para fazer isso. E como eu estava trabalhando basicamente com projetos de hidrocraqueamento, não sei se vocês não devem ter muito conhecimento sobre o que é hidrocraqueamento ou hidrotratamento, vocês podem pesquisar, é uma área muito interessante. Eu estava trabalhando basicamente com isso, então eu comecei a pesquisar quem eram as empresas por detrás dos projetos de hidrotratamento e hidrocraqueamento do mundo. E aí eu achei achei umas 4 ou 5 empresas que trabalhavam com aquilo, então são empresas que desenvolvem o catalisador para esse tipo de processo. E eles desenvolvem todo o processo por detrás, tem toda a tecnologia por detrás, não só de produção do catalisador, mas também como a parte do processo em si, eles desenvolvem todo o processo para adequar as empresas a usarem aquele catalisador que nós desenvolvemos. Então eu achava que essa é a parte brilhante do negócio, esse é o coração da engenharia. E eu comecei a pesquisar essas empresas e achei 4 empresas que faziam isso no mundo inteiro. Uma era nos Estados Unidos, outra era em Paris, a outra era, eu não me lembro onde é que era, mas se chama Honeywell, eu não me lembro onde é que ela é localizada. E eu achei essa empresa dinamarquesa, chamada Haldor Topsoe, que eu nunca tinha ouvido falar antes. Para minha sorte, eu vi que tinha uma vaga lá aberta, exatamente porque eu queria fazer. E agora, trabalhando lá 3 anos e meio, eu percebi que foi muita sorte mesmo, porque eles não abrem essas vagas com tanta frequência. Então eu apliquei. Foi um dos processos seletivos mais difíceis que eu tive na minha vida, porque eles fizeram diversos testes, assim, a gente fez uma entrevista por Skype, onde deu tudo errado na entrevista, foi uma vergonha para o meu lado, mas a gente sempre, como a gente é brasileiro, a gente tenta pegar o lado positivo das coisas. A gente tenta tornar a situação um pouco mais engraçada do que ela é, e muita coisa que os europeus não fazem. Então, a minha câmera não funcionava, daí eu comecei a fazer piada, eu falei, olha, é uma pena, eu botei maquiagem para ver vocês e vocês não conseguem me ver, sabe? Então tu começa a fazer esse tipo de piada com eles e eles começam a se soltar mais e relaxar um pouco mais, porque a gente tem um lado humano muito forte, o brasileiro. Então é uma coisa que a gente pode usar isso para fora também. Então a gente dá uma desestressada, o pessoal fica menos tenso. E aparentemente eu devo ter feito um bom trabalho, porque eles gostaram de mim e me chamaram para uma segunda entrevista lá, onde eles iam pagar minha passagem para ir para lá, uma hospedagem de um dia e depois pagar minha passagem de volta. Eu achei o máximo, aceitei. Daí eles falaram para mim, não, tem uma pegadinha. Eu falei, qual que é? Isso foi na segunda-feira, né? Eles falaram, tua entrevista é na sexta. Eu falei, beleza. Só que nós gostaríamos que tu pegasse esse artigo científico aqui, lesse, fizesse uma apresentação e nos apresentasse na sexta-feira. Eu falei, como assim? Eu falei, é um artigo científico que sobre uma tecnologia que nós desenvolvemos aqui.
Eu falei, bah, coisa que eu nunca tinha visto antes, eu tinha que ler, fazer uma apresentação e apresentar para eles numa sexta-feira. Eu tinha um emprego, já era 8 horas, emprego em tempo integral, e o único tempo que eu tinha era de noite para estudar para esse artigo. E montar uma apresentação em 4 dias. Então, foi uma coisa assim bem estressante, porque eu ficava até madrugada lendo artigo, eu ficava lendo artigo, relia, lia, relia, e aos poucos eu fui montando a apresentação com as partes que eu entendia, as partes que eu não entendia eu ignorava, e eu tentava montar as coisas do jeito que eu achava que desse certo. E depois eles também me mandaram um teste de personalidade que tu tem que fazer conforme que tu julga ser a opção certa, coisas mais ligadas à ética também, eles fizeram esse tipo de coisa. E também, eles disseram que não é, mas é sim um teste de QI. E depois, quando eu cheguei lá, uma psicóloga veio me apresentar os resultados dos testes, explicar o que que era, blá, 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 e depois eu teve minha apresentação, a minha entrevista com o pessoal de lá sobre, eu tive que apresentar esse artigo científico, foi muito ruim, mas deu tudo certo no final das contas. A gente tenta pegar uma situação ruim e transformar numa coisa positiva. E eu pedi para minha irmã fazer a apresentação para mim, então ela me ajudou. E daí chegou na hora, eu até falei: olha, é uma apresentação super bonita aqui que vocês estão vendo, mas não fui eu que fiz. Eu mandei esses slides para minha irmã fazer e a minha irmã que fez. Eu não sou o tipo de pessoa que vai levar crédito pelo trabalho de uma outra pessoa. Eles acharam o máximo quando eu falei isso, né? Falaram, nossa, tu é honesto e não sei o quê, e tu sabe delegar trabalho para outras pessoas, que é uma coisa que nós estamos buscando também. Então, nunca pense que as tuas... tu tem qualidades, todo mundo tem suas qualidades, e tu pode usar essas qualidades a teu favor, independente de qualidade que seja. Tu nunca sabe o que a outra pessoa está procurando em ti, quando tu faz uma entrevista. Então, deu tudo certo, eles me chamaram para trabalhar lá e eu me mudei para lá e eu achei, para cá, no caso, e eu comecei a trabalhar com essa área mais de mais criativa, no caso, né? Onde eu recebi muito treinamento e eu comecei a entender o porquê que as coisas funcionam desse jeito, que é exatamente o que eu queria fazer. E depois eu conversei com o pessoal que me entrevistou, né, que eles são meus colegas de trabalho, e eu perguntei quantas pessoas eu estava concorrendo contra. Daí eles falaram, mais de 100 pessoas aplicaram para essa vaga. Eu falei, nossa, eu concorri contra 100 pessoas. Ele falou, é verdade. E por que que vocês me escolheram? Nós te escolhemos porque tu tem experiência com engenharia de detalhamento. Tu trabalhou nessa empresa chamada CB&I com detalhamento e nós queríamos exatamente uma pessoa que trabalhasse com isso. Então, outra vez, não importa o que tu faça, às vezes as pessoas estão querendo exatamente aquilo que tu fez no passado. Então, talvez tenha aquela tua experiência que tu tem como bolsista de iniciação científica, pode te trazer alguma coisa no futuro que tu não saiba. Eduardo, você tem experiência como engenheiro químico no Brasil, na República Tcheca e na Dinamarca. Tipo, qual que é a principal diferença entre trabalhar no Brasil e na Europa? E outra coisa, existe muita diferença do engenheiro químico formado no Brasil e no engenheiro químico formado na Europa? Tipo, é diferença gritante, assim? Essa é uma pergunta excelente. Eu não sei vocês, mas eu, quando me mudei para cá como engenheiro, eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. Tá? Eu achava que a minha educação não era tão boa quanto a educação dos caras daqui. Eu pensava que o engenheiro alemão, nossa, engenheiro alemão é o top de linha, engenheiro. Como é que eu vou competir com um engenheiro do Japão ou um engenheiro chinês? Esses caras aí são top de linha. E quando eu vim para cá, cara, eu percebi que não faz diferença nenhuma, sabe? A minha mãe sempre me disse: quem faz a universidade é o aluno, não é a universidade. Tu tem universidades muito boas com alunos medíocres e tu tem universidades medíocres com alunos muito bons. E quando eu vim, até na CB&I, que o meu contrato foi o único que foi estendido e o das outras pessoas não, esse foi um dos motivos, porque eu estava
me comprometendo a fazer as coisas de uma forma que as outras pessoas não fariam. Eu tinha um pouco ficava um pouco, que eu fui contratado como desenhista, então quando eu cheguei lá, os engenheiros de lá, eles me davam as coisas para fazer e eu fazia. Essa era a minha função, era fazer os desenhos que eles queriam que eu fizesse. Até que um cara me entregou um desenho de um diagrama que eu falei pro cara, isso não vai funcionar. Daí eu olhei pro cara e falei, isso não vai funcionar, desse jeito que está desenhado, não vai funcionar. E o cara olhou para mim e falou, vai funcionar, eu sou engenheiro aqui, tu é o desenhista, tu faz o que eu estou falando para fazer. Daí eu falei, tá, mas não vai funcionar. Aí quando eu voltei para meu trabalho, para minha mesa de trabalho, eu fiz do meu jeito. Eu não fiz do jeito do cara. Porque eu sabia que não ia funcionar. Eu falei, por que eu vou sabotar o cara? A gente é da mesma empresa, a gente é uma equipe, vou fazer do meu jeito e vou arcar com as consequências depois. Fiz do meu jeito, entreguei pro cara, o cara olhou e falou assim, tu fez errado. Agora eu tenho que apresentar isso aqui para uma equipe e tu vai ter que explicar isso, porque eu não vou dizer que fui eu que fiz. Daí eu falei, tá, e naquela época, naquele ponto, tu começa a te duvidar, sabe? Falei, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu fiz a coisa errada? Eu dei um peitaço, mas será que eu fiz a coisa certa ou não? Porque eu achava que ele era um engenheiro muito melhor que eu. Aí chegou na hora de explicar, tinha um grupo de pessoas lá, ele estava explicando os diagramas, e daí ele chegou assim e falou, isso aqui está errado, o diagrama desse jeito, os corretos seria desse outro jeito aqui, mas o desenhista fez errado. E apontou para mim. E aí tinha um engenheiro ali, no meio da história, que ele olhou assim e falou, pois é, o jeito do desenhista vai funcionar e o teu não vai funcionar. Aí todo mundo ficou de boca aberta, assim, olhou pro cara, assim, e falou, todo mundo, mas... E eu dando risada por dentro, né, mais de alívio, mas também de tipo, toma, trouxa. Então é uma coisa que a gente fica confiança na gente mesmo, nós somos engenheiros bons. E aquela atitude que eu tive, depois o cara, esse engenheiro, ele veio falar comigo e falou assim, escuta aqui, tu é engenheiro ou tu é desenhista? Eu falei, eu sou engenheiro, fui contratado como desenhista. Ele falou, quanto tempo tem de experiência? Trabalhei 3 anos e pouco no Brasil, não tenho muita experiência. Ele falou, tu vai trabalhar para mim agora, como engenheiro, tu não vai trabalhar como desenhista. Então foi aí que eu comecei a trabalhar como engenheiro na República Tcheca, depois de aproximadamente 4 ou 5 meses que eu estava trabalhando lá. Eu trabalho com dois estagiários, que eles estão fazendo faculdade agora também. E esses dias a gente conversa bastante sobre a graduação, o que se tem de graduação na universidade, o que eles estão aprendendo na universidade dinamarquesa. E esses dias eles estavam falando sobre um método que vocês ainda não tiveram, eu acho, Costela, porque eu acho que vocês estão muito no início, mas mais para frente vocês vão ver. É um método de cálculo de colunas de destilação. Então, são diagramas que tu traça linhas de equilíbrio entre os componentes e tu vai rebatendo esses gráficos até tu encontrar o número de pratos teóricos que tu tem que ter na coluna. Isso é um método assim que tu tem que ficar colando papel em cima de papel no topo, porque os gráficos sempre vão para cima. E é um método que se chama McCabe-Thiele. E eu tive isso na faculdade há 15 anos atrás. E eles estavam discutindo isso, uma coisa, ano passado, isso eles estavam discutindo, que eles aprenderam ano passado, numa universidade dinamarquesa. Então, as coisas que se aprende no Brasil são exatamente as mesmas coisas que se aprende no outro lado do mundo, numa universidade dinamarquesa. Então, o nível de conhecimento que vocês vão aprender agora e o nível de conhecimento que alguém num país europeu está aprendendo é exatamente o mesmo. O que depende é o quanto de informação tu vai tirar daquilo. Depende de ti, o quanto tu vai estudar, porque o conhecimento é exatamente igual. Na República Tcheca e no Brasil, eu não vi muita diferença de trabalho, no método de trabalho. O método brasileiro, eles são mais chicotaço nas costas e trabalha, força, sabe? Tu tem que trabalhar um certo número de horas,
tu tem que brigar para tirar férias, esse tipo de coisa. Na República Tcheca era bem similar. Eu batia cartão para entrar, batia cartão para sair, o pessoal estava discutindo se tu deveria ou não bater cartão quando tu tirasse uma folga. A gente faz esses breaks durante o dia, assim, tu tá cansado, tu tem que desopilar. Eles queriam que tu batesse o cartão para sair, porque tu não estava trabalhando naquela hora. E o pessoal achava isso tão ridículo que o pessoal ficava falando assim, sim, vamos fazer o quê? Vamos botar um sensor na cadeira, quando o cara levanta, para de contar o tempo. É mais cultural, sabe? Imagina que no Brasil, na República Tcheca, os funcionários são vistos como engrenagens. Aí se uma engrenagem está funcionando direito, tu pega aquela engrenagem, toca fora, pega uma nova e bota. Essa era a ideia de funcionamento deles lá. As coisas não estão funcionando bem, o cara é demitido, contrata uma outra pessoa para substituir ele. Tu tem uma abundância de mercado de trabalho, tu pode fazer isso. Na Dinamarca, eu tive um choque um pouco cultural com relação a isso, foi um choque cultural. Quando eu cheguei lá, o ambiente de trabalho é completamente diferente. Se tu entra na empresa de trabalho, isso não é da minha empresa, isso é um pensamento dinamarquês, que o funcionário é importante. O funcionário é a peça mais importante da empresa. Essa era a filosofia deles. Então, a engrenagem, que é o funcionário, tem que ser polida, tem que ser bem tratada para ela funcionar bem. Então, tu tem que ter uma manutenção da engrenagem. E eles fazem isso contigo, eles estão sempre te perguntando como tu está se sentindo, como tu está, que tipo de coisas a gente pode melhorar na empresa para melhorar o teu ambiente social, para te fazer tu trabalhar melhor. O teu chefe está fazendo reuniões particulares contigo para perguntar que tipo de linha de desenvolvimento profissional tu quer ter, se tu quer evoluir, se tu quer evoluir dentro da empresa, para que lado tu quer ir, que lado tu quer seguir. Eles estão extremamente preocupados com a tua saúde mental e física também, mas praticamente mental. As palavras estresse, se tu falar que tu tá estressado no Brasil, as pessoas vão dar risada. Agora, se tu falar que tu tá estressado numa empresa dinamarquesa, vai soar muitos alarmes. E eles vão olhar para ti e vão falar, como assim? É claro que tu não vai falar assim, tô estressado, esse tipo de coisa, assim, de, estresse, do tipo, que a gente fala normalmente, né, que estresse, isso, não sei o que, tô estressado. Mas quando tu começa realmente a desenvolver sintomas de estresse, do tipo, não consegue dormir de noite, ou coisas desse tipo, tu comenta com o teu chefe, ele não vai nem pensar duas vezes, ele vai chegar para ti e falar, tu vai ficar em casa, 2 semanas sem trabalhar, não vem para cá. Quero que tu descanse, relaxe, e eu quero te ter 100% quando tu voltar. Isso não conta para tuas férias. Isso é uma folga que o cara tá te dando. Porque eles querem que a tua saúde mental esteja sempre em 100%. Eles não querem que tu trabalhe muito. Se eu falar para o meu chefe, eu vou ter que vir no final de semana para trabalhar. Ele vai falar, por quê? Eu não quero que tu venha trabalhar no final de semana. Explica por que tu não tá tendo tempo suficiente para fazer o teu trabalho. Tu tá com muita coisa para fazer? Tá alguma coisa te atrapalhando? Eu, antes de vir para cá, 35 anos nas costas, eu tinha praticamente vergonha de tirar férias. Eu tinha vergonha de tirar férias. Eu achava uma falta de tu não tá vestindo a camisa da empresa, porque eu venho de uma cultura que tu tem que trabalhar. Então, muitas vezes agora, em reuniões, o cara fala, Eduardo, tu pode fazer tal coisa semana que vem? Eu falo para ele, não posso, eu tô de férias. E isso me deixava, e até agora, hoje eu sinto um pouco de vergonha de falar isso. Cara, não posso fazer porque eu vou estar de férias semana que vem. Mas ninguém na empresa vai falar assim, tu não tem como puxar as tuas férias mais para frente. Não. O trabalho é um meio, não é um fim, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça. As coisas que nos dão prazer na vida, os nossos hobbies, nosso tempo livre, a nossa família, são prioridades muito maiores do que o nosso trabalho. Nosso trabalho é só uma ponte para tornar o lado de lá um pouco melhor. E aí, atualmente, Eduardo, nós estamos passando por um momento incomum e inesperado. Muitos países já adotaram ou ainda estão adotando medidas restritivas ou até o lockdown. Quais foram as medidas adotadas no início da pandemia e como que está a situação atualmente aí na Dinamarca? Aqui,
Eu até te digo a data, assim, que foi dia 11 de maio, porque eu estava programado para ir para o Brasil e acabei não indo. A situação no Brasil estava excelente, dia 11 de maio, mas a situação aqui na Europa começaram a soar alguns alarmes. E a gente teve um lockdown 2 dias depois do que eu deveria ter ido viajar. Eu acabei não indo viajar, porque a minha namorada é enfermeira e ela falou que não gostaria de sair da Dinamarca, porque ela sabia que nós não íamos poder voltar. Nós íamos para o Brasil e não ia poder voltar. Então, a Dinamarca teve um lockdown nesse início, antes no primeiro, acho que a gente teve 1 ou 2 casos confirmados, a Dinamarca já fez um lockdown. E a diferença aqui é que os políticos, né, os governantes, falavam para as pessoas fiquem em casa. E as pessoas obedeciam, as pessoas ficavam em casa, até que eu saí para ir para um supermercado um dia e parecia filme de terror, assim, filme de apocalipse zumbi, que tu não vê uma alma na rua, é uma coisa assustadora. E com um monte de cartazes assim de vírus e evite contaminação. O cara se sente realmente num apocalipse zumbi, sabe? E os microfones falando nas estações de metrô, evite se aproximar de pessoas para evitar níveis de contaminação. É uma coisa mental muito forte, assim. Mas as pessoas obedeciam. Tinha um grupo que outro que iam para a praia, porque fez bastante calor nessa época, estava fazendo calor, e o pessoal ia para a praia. Mas não foi muita gente. O pessoal, de uma certa forma, obedecia o que os governantes falavam, o que a primeira-ministra falava, o pessoal escutava e o pessoal tentava fazer. E eu acho que isso ajudou bastante. A Dinamarca é um país muito pequeno, então ela é fácil de administrar. Parece que agora está funcionando, mas não se sabe se vai continuar funcionando desse jeito para sempre. Então nós vamos ver o que vai acontecer. Essa é a jogada. Legal, Eduardo. Eduardo, a gente vai fazer uma brincadeira agora que a gente apelidou de ping-pong, que é mais ou menos pensar. Eu vou te falar alguma coisa e você vai ter que responder com a primeira coisa que vem na sua cabeça, beleza? Uma música que você goste. Thunderstruck. Boa. Uma cidade. Copenhagen. Um livro. A Revolução dos Bichos. George Orwell, gostei. Uhum. Uma comida. Carreteiro campeiro. Um hobby. Branco de Seda, não. Deixa eu pensar. Teatro. Um conteúdo da engenharia química. Fenômenos de transporte. Fenômenos de transporte sem transferência de calor. Um esporte. Levantamento de peso. Malhação. Uma série. Dark, série alemã Dark. E uma viagem. Tanzânia, África. Nossa, gostei. Fenomenal. Recomendo altamente. Então, muito obrigada, Eduardo, por ter aceitado nosso convite. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade. Eu acho que isso que vocês estão fazendo é bárbaro. Eu até gostaria de escutar outros que vocês fizeram, se vocês puderem me passar mais para frente depois. E continue fazendo isso, porque informação é a melhor arma que a gente tem, sabe? E quando os engenheiros que estão aí se formando, às vezes a gente não sabe o que quer fazer e não se sabe o que tem para fazer. Eu acho que o que vocês estão fazendo exatamente está abrindo portas para as pessoas entenderem o que elas podem fazer. E é exatamente o trabalho do centro acadêmico. Tirar esse mundo preto e branco e transformar o mundo numa coisa um pouco mais divertida e socialmente socialmente aceitável assim para as pessoas. Eu acho isso fenomenal, cara. Eu acho que vocês deveriam. Então, de parabéns por essa iniciativa. Parabéns mesmo. A gente fica muito feliz, assim, por ter esse reconhecimento. Eu queria agradecer também ao João Pedro e ao Gabriel que participaram desse episódio. E a gente agradece você que ouviu esse episódio até aqui. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais para acompanhar todos os nossos projetos. Terça-feira que vem, às 17 horas, esperamos você aqui novamente com mais um episódio. Relembrando, fiquem em casa, se cuidem e até semana que vem.